Oi pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas aqui de histologia. A gente está ainda falando sobre o tecido conjuntivo, só que agora vamos falar de um tecido conjuntivo especial, tá? Que é o tecido sanguíneo. A gente já falou aqui sobre as características do tecido conjuntivo, suas funções. Vimos tecido cartilaginoso, tecido adiposo, tecido ósseo, tá? E agora a gente vai ver o tecido conjuntivo propriamente dito, e agora a gente vai ver o tecido sanguíneo, tá? Que o sangue é um tecido, tá, gente? Então, o tecido sanguíneo, o sangue, ele é um tipo de tecido conjuntivo especial, tá? Que garante aí o transporte de nutrientes, oxigênios e também resíduos metabólicos, né? Resíduos da nossa respiração celular, frutos da excreção. Então, os resíduos metabólicos, eles também são transportados pelo sangue. E além disso, ele garante também a nossa defesa, a defesa do nosso organismo, tá? E a coagulação sanguínea. Então, o sangue, ele é composto por plasma sanguíneo, que possui aí e também possui dois tipos celulares, tá? Que é o eritrócito e o leucócito, tá? Além dos fragmentos celulares que a gente chama de plaquetas. Os eritrócitos, leucócitos e plaquetas a gente chama de elementos figurados do sangue e constitui mais ou menos 45% do sangue, tá? Já a parte líquida, que é o plasma, ele constitui aí 55% do volume. Então, o sangue, ele é produzido na medula óssea, tá? Fica aqui dentro do nosso osso. O osso protege essa medula, o tecido ósseo. Então, ele tá localizado aí nas cavidades dos ossos esponjosos e também no canal medular dos ossos, tá? Alguns dos linfócitos que a gente produz também, ele tá na medula óssea vermelha. Ele passa por um estágio de maturação e multiplicação aí da glândula no timo, tá? Na glândula do timo. A gente vai estudar isso, certo? No sistema linfático. Tem uma aula aqui no canal sobre isso, se vocês quiserem se aprofundar. Então, são os chamados linfócitos T, esses que amadurecem aí no timo, tá? Responsável pela imunidade celular. Então, outros vão completar o mesmo estágio em outros órgãos, como o baço, as tonsilas palatinas e os linfonodos, que são chamados os linfócitos B. Eles são responsáveis pela produção das imunoglobulinas, tá? Então, os plasmócitos do tecido conjuntivo, propriamente dito. Tá? Então, essas células que eu tô falando, esses órgãos que eu falei a vocês, baço, tonsila, linfonodo, timo, eles fazem parte do sistema linfático. Se vocês tiverem interesse, tem uma aulinha aqui no canal sobre isso. Então, o tecido hematopoético, ele é, né, que é o tecido sanguíneo, ele é denominado mieloide, quando ele é representado aí pela medula óssea vermelha. E linfóide, quando ele está representado pelo timo, baço, né, adenoides, tonsilas, palatinas, linfonodos, tá? Então, mieloide, quando ele tem origem aí na medula, e linfóide, quando ele está representado pelos órgãos do sistema linfático, tá? Então, aqui eu tenho exemplos, tá? Do osso, onde se encontra a medula. E aqui as nossos eritrócitos, que também são chamados hemácias, glóbulos vermelhos, as nossas plaquetas, né, que são os fragmentos celulares, os neutrófilos, que são as nossas células de defesa. Então, vamos agora falar sobre o componente e os componentes do sangue, tá? E a sua função. Primeiro, o componente líquido, aí a parte líquida do sangue. Quando a gente retira sangue, né, que ele coloca lá no tubinho, esse tubinho vai para uma centrífuga, né, vai sofrer lá uma rotação e vai separar, certo? A parte mais densa vai ficar embaixo aqui, que são os elementos figurados, né, os glóbulos vermelhos, os leucócitos, e a parte líquida, que é o plasma, ela fica acima. Então, o plasma sanguíneo, ele é a parte líquida do sangue, certo? Ele tem uma coloração amarelo claro,
e representa aí mais da metade do volume total do sangue, né? Cerca de 55% aí, ele forma 55% dos 55% do sangue, né? Cerca, e mais da metade, 90% dele é constituído aí de água, tá? Então a gente vai encontrar o que no plasma, além da água? Sais minerais, proteínas, hormônios, ácidos nucleicos, aminoácidos, outros nutrientes e resíduos do metabólito, tudo vai estar lá no plasma, tá? Então, eles vão estar, e abaixo do plasma a gente vai ter aí os elementos figurados, tá? Então, o plasma ele é constituído principalmente de água também, mas vai ter nele sais minerais, hormônios, proteínas, aminoácidos, ácido nucleico, enfim, tá? E resíduos metabólicos. Bom, e os elementos figurados, né, que são os nossos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, ele está representado aqui na imagem, né, como os leucócitos, certo? Os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e os fragmentos, que são as plaquetas. Bom, dos elementos figurados, que a gente vai falar agora, a gente começa pelas hemácias, né, os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos. Então, hemácias, ela pode ser conhecida aí como glóbulo vermelho ou eritrócito, tá? As hemácias, elas são conhecidas por esse nome, elas são responsáveis pelo transporte de oxigênio no organismo, certo? Então, são células anucleadas, tá? Nos mamíferos, não vão possuir núcleo, e tem o formato de um disco côncavo, né? Achatadinho. Então, nos mamíferos não possuem aí núcleo. Elas possuem um período de vida curto, o qual dura cerca de 120 dias, sendo depois destruídas aí principalmente tá lá no baço, né, pelas células do baço. Em condições normais, tá, elas vão sair do interior de vasos sanguíneos, tá? Elas não saem do interior dos vasos sanguíneos, elas ficam circulando apenas nos vasos sanguíneos. Já a coloração dela vermelha é decorrente aí da presença da proteína hemoglobulina, que vai garantir aí essa cor, e essa proteína ela é responsável aí por transportar o nosso oxigênio, além de também ter ferro, né, na sua constituição, que dá aquele cheirinho característico de ferrugem também, né, o nosso sangue, certo? Nas hemácias, pessoas que vivem em altitudes, né, em grandes altitudes, que precisam, né, de maior absorção aí de oxigênio por conta da pressão, então ela possui normalmente mais hemácias, mas não quer dizer que a gente vá para um local desse e a gente também, nosso corpo não vá produzir. Então, o que é que acontece? Se você for para um ambiente, a gente que mora aqui, no meu caso, eu moro no Nordeste, no litoral, né, aí se eu for para um ambiente de altitude, de grande altitude, desculpa, eu vou ficar com falta de ar, né? Desculpa, vou ficar com falta de ar, vou me sentir cansada, que é uma defesa do meu organismo, até que meu organismo vai dar um sinal lá pro rim, que vai estimular certa produção de um hormônio que vai ativar a produção aí de hemácias, tá? Então, essa hemácia, nosso corpo, ele vai reagir e vai formar mais hemácias. Então, no início eu posso até sentir a pressão, né? Mas depois o meu corpo se readapta aí como formar mais hemácias. Então, a hemácia, ela é importantíssima aí para o transporte de oxigênio. Quando a gente está com um número baixo de hemácias, a gente já tem uma dificuldadezinha aí na nossa respiração. Então, ela está relacionada ao transporte de nutrientes e transporte de oxigênio, tá certo, gente? É importantíssimo aí a gente ter uma quantidade, né, boa de hemácias para a nossa respiração. Bom, os leucócitos, eles são os nossos glóbulos brancos também, né, que a gente pode chamar. Eles são as nossas células de defesa, certo? Lembrando, hemácia, transporte de oxigênio, leucócito é a nossa célula de defesa, né? Vai formar aí o nosso sistema imune. Então, eles são incolores, tá? Apresentam um formato esférico,
formato esférico, e são capazes de realizar aí a diapedese, tá? O que é a diapedese, gente? A diapedese é a saída. Lembra que lá na hemácia eu falei a vocês que em condições normais, certo? As hemácias, elas não saem dos vasos, certo? Já os leucócitos, eles podem fazer isso. Eles são capazes de sair dos vasos sanguíneos e atuar na defesa em outros tecidos, tá? Tecidos lesionados na nossa pele. Eles conseguem sair dos vasos para auxiliar outros órgãos, outros tecidos, certo? Então, eles realizam aí o processo de fagocitose, certo? E outros também são responsáveis pela produção de anticorpos, proteínas de defesa, tá? Como os neutrófilos, basófilos, monócitos, eosinófilos, linfócitos, enfim. A gente vai ver cada um deles aqui, tá? Os leucócitos também são divididos em granulócitos e agranulócitos, de acordo com que agranulócitos é quando eles não possuem esses granulozinhos no citoplasma, tá? E granulócitos é quando ele vai estar presente. E esses grânulos, eles são capazes de liberar enzimas características dessas células. Então, aqui eu tenho a granulócito, eu tenho linfócito e monócito. E os granulócitos, eu tenho os eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? Então, quando a gente pega lá um exame de sangue, um hemograma simples, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem dar uma olhada lá para ver a função de cada um, tá? Depois dessa aula, se vocês quiserem dar uma olhadinha, só a título de curiosidade para vocês terem uma ideia, né? O médico tal, ele tem, por aquele hemograma, ele já tem ideia do que o paciente tem. Por quê? Cada célulazinha daquela lei de defesa, ela tem uma função. E cada distúrbio dele ali, já dá para perceber que pode estar ocorrendo com o paciente. Então, quando a gente olha os leucócitos, que são os glóbulos brancos, a gente vai ter aí os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, né, que a gente tá vendo. Então, os neutrófilos, eles têm um núcleo com 3 lóbulos, como tá aqui, ó, mostrando, certo? Geralmente, eles fagocitam micro-organismos invasores e partículas estranhas. Então, eles são os mais abundantes. É normal ter grande quantidade de neutrófilo, né, no nosso sangue, certo? Então, eles fazem parte aí da fagocitose, certo? Eles fagocitam partículas estranhas, tá? É a nossa defesa. Os eosinófilos, eles também são chamados de acidófilos, tá? Porque eles liberam substâncias tóxicas por conta dos seus grânulos, tá? E que são capazes, essas substâncias, de combater parasitas, né, vermes, por exemplo, tá, de tamanho maior, e também eles liberam aí antihistamínicos, evitando a manifestação aí de processos alérgicos. Então, um indivíduo, né, que possui, por exemplo, tem alergia, né, alérgico, como euzinho aqui, normalmente é normal ter uma taxa também de eosinófilo no limite e um pouquinho alta, né? Não necessariamente que ele vai ter verme, tá? Mas então, o eosinófilo está relacionado a grandes parasitas e também manifestações alérgicas. E os basófilos, eles possuem um núcleo disforme. Seus grânulos são bem maiores, tá? Geralmente ele vai mascarar aí o núcleo. E ele é responsável pela liberação de heparina, que é um anticoagulante, certo? Então, e também de histamina, que é responsável aí pela manifestação de sintomas alérgicos, né? Quando a gente tá lá com vermelhidão, sofreu uma picada de mosquito, aí tem alergia, corizando, né, por conta da rinite, os basófilos estão lá agindo, certo? Os monócitos, eles possuem um tamanho maior, tá? Do que as outras células que a gente já viu. Um núcleo com formato semelhante ao de uma ferradura, certo? Aqui, ó, ferradura. Eles ficam pouco tempo aí na corrente sanguínea, migrando para os tecidos, tá? Mais específicos, como o baço, os pulmões, o fígado e o encéfalo. Aí lá, eles vão se transformar em células,
tá? De que se fazem fagocitose, que são os macrófagos. Então, no tecido ósseo, os monócitos, eles vão dar origem aos osteoblastos, que a gente já viu aqui quando estudou tecido ósseo, que é responsável pela reabsorção do tecido ósseo, permitindo aí sempre a regeneração do tecido, tá? Junto com os osteoclastos, eles vão formar os osteoclastos junto com os osteoblastos, eles vão ajudar aí na regeneração do tecido ósseo. Os linfócitos, tá? Meu cachorrinho quer entrar, gente. Fica, mamãe. Bom, os linfócitos, desculpa, tá, gente? Aqui meu cachorrinho é muito fofo, ele quer aparecer na aula, tá? Bom, linfócitos, eles são células responsáveis pela defesa do corpo, tá? Eles têm um núcleo grande, quase ocupando todo o espaço, tá vendo aqui, ó, na imagem, o núcleo do linfócito é enorme. Lembrando que o do monócito parece uma ferradura, o do linfócito é um núcleo bem grande, certo? Eles podem ser dos dois tipos, linfócito T ou B. Eles produzem os anticorpos capazes aí de reconhecer e combater, certo? Substâncias estranhas, tá? Os invasores. Então, nossos anticorpos da nossa defesa. Já os linfócitos T, eles vão atacar e destruir células anormais, né? Que eles identificam como anormal. Por exemplo, células infectadas por vírus ou cancerosas, tá? E o B, ele vai auxiliar aí a célula CD4, né? Que vai formar outras células de defesa. As plaquetas... Bom, gente, as plaquetas, elas são fragmentos de megacariócitos da medula óssea, tá? São células, o que é megacariócito? Células grandes, tá? Que se fragmentam, fazem parte lá da medula. Então, esses fragmentos, eles ajudam aí, fazem parte do processo de coagulação sanguínea. E também ajudam aí no processo de reparação de vasos sanguíneos que sofreram algum tipo de lesão. Então, em cada microlitro de sangue existe pelo menos cerca de 150 a 450 mil plaquetas, tá? Então, aqui eu coloquei nessa imagem, eu tenho um estímulo, né, que são tecidos lesados. Digamos, eu sofri um corte, né, no braço, ralei aí, levei uma queda, ralei meu braço, é um estímulo. Aí, o que é que vai acontecer nesse tecido lesado? As plaquetas, elas vão liberar aqui a tromboblastina junto com o cálcio, certo? Que vai ativar aqui a protrombina, tá? Essa protrombina se transforma aqui em trombina e vai estimular também a ação da trombina, ela vai estimular o fibrinogênio, que vai formar, né, as fibrinas, os fibrócitos. Então, a rede de fibrinas, ela vai impedir a saída do sangue, formando aqui, no caso, um coágulo, né? Formando o processo de coagulação. Então, aqui eu tenho a lesão, tá? Plaquetas que vão chegar aqui imediatamente, liberando essa tromboplastina junto com o cálcio, que vai fazer com que as células começam a estimular aqui o fibrinogênio, também a fibrina, e vai formar aqui a fibrina junto com a plaqueta, ela vai formar, certo? E as hemácias vão impedir aqui, a fibrina e a plaqueta vai impedir que essas hemácias saiam, formando um coágulo, para começar aqui a regenerar o tecido, certo? Então, as plaquetas, elas estão aí atuando no processo de coagulação. Doenças que afetam o sangue. A gente tem a anemia, né, que está relacionado aí à redução, né, da hemoglobina, redução das hemácias. Ela pode ser desencadeada também por carência de ferro na alimentação e hemorragias, tá bem? E um indivíduo anêmico, por exemplo, ela apresenta, entre outros sintomas, fraqueza, cansaço, falta de ar, entre outros.
A anemia falciforme já é outro tipo de anemia. A gente vai observar aí uma alteração nas hemácias, que elas vão ter um formato de foice, certo? Isso aqui é uma hemácia normal, isso aqui é uma hemácia, certo? Com a mutação que é a anemia falciforme, que ela tem o formato de foice. Então, essa desencadeação, essa alteração aí, ela vai formar coálagos, tá? Que leva à obstrução dos vasos sanguíneos e pode gerar aí danos nos órgãos, mas tem controle, tá? Tem tratamento. Então, na anemia falciforme, o indivíduo pode apresentar aí dores e fadiga. Isso aqui é causado, tá? Por uma mutação. A hemofilia, ela é um problema também genético, tá? Ela é ligado ao cromossomo X, né? É um problema de herança ligada aí ao sexo, que provoca alterações na coagulação do sangue. O que é que vai acontecer? O indivíduo, ele não vai conseguir, certo, ter aquele processo lá de coagulação, formação, né? As plaquetas não são suficientes. Ele não vai conseguir formar aquele processo de coagulação que a gente viu no tecido lesado, como normalmente vai ser mais lento. Então, o tratamento da hemofilia, ele vai se basear na reposição, tá, do fator de coagulação, que não está presente aqui no indivíduo hemofílico. Então, ele fica sangrando como se fosse tendo pequenas hemorragias, tá? Então, isso aqui é um vaso, né, como eu mostrei a vocês quando eu estava falando de plaqueta, é um vaso lesionado. Normalmente, o que é que vai acontecer? Né? As plaquetas vão ativar lá a fibrina, né, o fibrinogênio, vai ativar a formação também, a trombina, tal, e vai junto com as hemácias, né, a fibrina e a trombina vai formar o coágulo, impedindo a saída do sangue, né, para que esse tecido seja regenerado. Então, ela vai atuar aqui no processo de coagulação. O indivíduo que tem hemofilia, ele não tem esses fatores de coagulação, né? As plaquetas não agem como deveriam e ele não ativa aqueles fatores e ocorre aí um distúrbio da coagulação. Fica mais lento e o indivíduo não consegue formar aquele coágulo e vai sangrando. Então, é uma doença ligada ao cromossomo X e pode ser hereditária, tá? O indivíduo vai herdar isso aí. Leucemia é um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos e vai se caracterizar pela produção de células anormais. Então, a gente tem vários tipos de leucemia, vai depender aí da gravidade. Alguns só um transplante, né, para obter aí o tratamento. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse assunto, tá, do tecido sanguíneo. Com isso, a gente encerra aí o tecido conjuntivo. E qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários ou entrem em contato comigo, tá? Só para lembrar, componentes é o plasma, que é o componente líquido, cerca de 55%. Componentes de elementos figurados, a gente tem os eritrócitos, hemácia, glóbulo vermelho, é a mesma coisa, tá? E que é responsável pelo transporte de oxigênio. Os nossos leucócitos, que podem ser divididos em agranulócitos e granulócitos, que são as nossas células de defesa, e as plaquetas, que fazem parte do nosso processo de coagulação, tá? Bom, bons estudos. Qualquer dúvida é só falar comigo que eu terei o maior prazer de ajudar vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.